Vamos lá então começar essa semana importante, né? Todo mundo na expectativa para a regulamentação da reforma tributária. O Arthur Lira, presidente lá da Câmara, inclusive, né, já convocou, né, uma reunião ali para mais o finalzinho da tarde para tentar acelerar, já que recesso parlamentar começa já na semana que vem. O que você pode falar sobre esse assunto para a gente? O que a gente pode esperar sobre, né, essa regulamentação? Tende a ser positivo aqui para os ativos? Como é que você está olhando mais para como deve se encaminhar essa semana? Olha, é natural que nessa reta final de trabalhos legislativos antes do recesso, eventuais temas de cunho parlamentar ganhem relevância para o mercado, em especial em um ambiente tão volátil relacionado com político como esse que vivemos atualmente. A reforma tributária, sem dúvida, é muito importante, a sua regulamentação, claro. Entretanto, existem outros pontos de atenção que eu creio o mercado estar se importando mais, como o detalhamento da questão envolvendo os gastos e assim por diante. Você citou na sua introdução uma eventual nomeação, oficialização de Gabriel Galípolo em agosto. São temas, gasto, política monetária, que estão mais no dia a dia do mercado do que propriamente a reforma tributária. Será muito importante, não quero tirar o seu mérito aqui não, principalmente para alguns setores que podem acabar sendo beneficiados por essa regulamentação, relativamente ao que a gente tinha anteriormente. Ainda assim, o que a gente tem mais acompanhado é eventuais desdobramentos dessa agenda de corte de gastos que deve ser detalhado nos próximos dias. Na semana passada, a gente teve uma evolução muito grande nesse sentido, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve autorização do presidente Lula para um corte superior a 25 bilhões, é o que foi prometido. Pela primeira vez a gente teve um número para trabalhar, porque faltava previsibilidade, era um dos fatores que gerava tanta ansiedade, tanto nervosismo. Temos um número, mas ainda precisamos detalhar esse número. A gente precisa entender o que está sendo cortado em termos de proposta e como isso vai navegar ao longo do resto de 2024 e 2025 também. Mas a gente vai ver esse detalhamento ainda essa semana ou deve entrar o recesso aí, a gente deve ver né, isso só lá na frente? Acredito que só depois do recesso a gente vai ter todas as cores, mas eu espero que antes do recesso eles apresentem alguma coisa para a gente ter mais materialidade, para dar mais substância. A gente observa que está relativamente fácil para o mercado voltar a ganhar um pouquinho mais de tração, mas precisa de um pouco mais de assertividade ainda assim. Uma simples sinalização, como a gente teve na semana passada, foi o suficiente para tirar aquela pressão que vimos em alguns ativos de risco. Exemplo do dólar, que bateu 5,70, exemplo da curva de juros, que se estressou e juro real foi para cima de 6,5%. Ainda assim, para além da sinalização, a gente precisa de uma maior materialidade. Eu não posso garantir que o governo vai apresentar todos os números já antes do recesso, até mesmo porque ele só deve vir completo no projeto de orçamento para o ano que vem. Aí sim a gente vai saber detalhe por detalhe. Antes do recesso é possível que já tenha alguma cor, é possível, é bem plausível, inclusive porque está guardado as 7 chaves, poucas pessoas sabem de onde virá esse corte de gastos, mas a expectativa é que nesta semana o Lula já tenha ciência de todos os números que foram apresentados pelo Ministério da Fazenda em conjunto pelo Ministério do Planejamento e eventualmente apresentar uma ou outra coisa até a semana que vem. É possível. Iria dar uma tranquilidade maior. Não vou garantir que o farão, porque isso depende do próprio governo, mas eu estou falando aqui como fator de preço, seria muito positivo para o mercado. Perfeito, Matheus. E a gente também, né, você comentou agora sobre essa possível, né, provável nomeação do Galípolo ali em agosto. Qual que seria o impacto, né? O mercado ele leva, né, eu acho que seria, né, a gente já falou algumas vezes aqui, o melhor nome, pelo menos, né, olhando o mercado, olhando esse nome, né. Isso traria um impacto positivo já? Seria bom trazer esse nome, essa nomeação antes, já em agosto? Eu creio que sim. Apresentar um nome antes mesmo mas normalmente se apresenta o nome mais próximo da troca, no final do ano, né. Antecipar isso já para agosto tranquilizaria bastante o mercado, porque de maio para junho a gente teve alguns nomes que foram muito mal recebidos, alguns nomes que assustaram bastante. Antes Galípolo era até visto assim, vamos topar esse cara, etc., pelo mercado. Hoje já é uma salvação, estão torcendo para que seja ele, porque os outros nomes
apresentados, ficou um pouco naquela situação, ruim com ele, pior sem ele. Não é que Galípolo seja um nome ruim, acredito que enquanto ele estava na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e agora na Diretoria de Política Econômica do Banco Central, ele se mostrou bastante competente e principalmente bem articulado para tratar com as parcelas políticas e técnicas, tanto do Ministério da Fazenda como do Banco Central. Foi isso que nos chegou de informação para a gente ao longo dos últimos meses. Então, ele deixa de ser um nome que causa preocupação. Ao longo das últimas semanas, a gente viu ele tentando alinhar cada vez mais o seu discurso com o do presidente Roberto Campos Neto para dar uma sensação de sucessão e parece que a sucessão está sendo bem alinhada com o próprio Roberto Campos Neto. Em sendo o caso, acho que vai ser bem tranquilo, tira esse fator de ruído do mapa, tranquiliza um pouquinho o mercado que fica com essa chance do Lula eventualmente indicar uma pessoa que seja ainda mais heterodoxa. Lembrando que o Galípolo ele tem uma formação heterodoxa, isso é verdade. Desde que ele chegou no governo, ele tem se mostrado uma pessoa alinhada ao arcabouço técnico, ou seja, a ortodoxia. Dentro da ortodoxia do Banco Central, do arcabouço técnico, você pode ser mais ou menos leniente com a inflação. Você pode ser mais hawkish ou mais dovish. Isso está no cabedal teórico mesmo. A gente vê personalidades mais dovish no Banco Central americano, no Banco Central inglês, no Banco Central europeu. Isso é normal. O que não pode ser é ir contra o arcabouço técnico do Banco Central aos moldes que aconteceu durante a gestão Tombini, na época da Dilma. Isso é ruim. Nem não sendo o caso, ele é um banqueiro central que vai ser mais dovish, aí eu acho que o mercado vai interpretar relativamente bem. Até mesmo porque mesmo uma pessoa dovish não pode negar a realidade e vai precisar manter taxa de juros eventualmente mais alta, como ele fez desde a última reunião. Ele votou pela manutenção, tem dado um discurso bastante duro em relação a reancorar as expectativas, então deve ser um nome que, não vou falar que é o sonho do mercado, mas não deve desagradar também. Vai ser bem aceito até mesmo porque exclui aqueles nomes menos ortodoxos que haviam sido ventilados de maio para junho. Perfeito, Matheus. Falando um pouquinho mais de juros aqui, né? Porque as taxas longas a gente viu, né, pelo menos aqui no Brasil, subir bastante, né, pelos números que eu vi aqui, para além de 12%, mas lá nos Estados Unidos acabou arrefecendo um pouco, mostrando até um descompasso, né, lá nos Estados Unidos com aqui no Brasil. Esse descompasso, ele deve continuar? Pragmaticamente, sim, porque os Estados Unidos flertam com uma possível redução da taxa básica de juros nos próximos meses. Perfeito. A gente teve na semana passada um relatório de payroll importante, a gente teve na semana passada a fala de Jerome Powell também importante, esses dois se ligaram à tese de corte de juros já em setembro, que hoje está com uma chance de cerca de 70%. Essa semana será fundamental para essa tese, porque teremos dados de inflação nos Estados Unidos, teremos no Brasil também, mas principalmente nos Estados Unidos, enquanto por aqui, por conta dessa desancoragem toda que a gente viveu ao longo do primeiro semestre, a gente vai precisar manter essa taxa de juros elevada por mais algum tempo. Em um segundo momento, a gente pode reduzir ela ainda mais. Eu não acredito que o ciclo esteja completamente encerrado. A primeira etapa dele, de fato, foi encerrada, a gente parou um pouquinho e vai voltar em um segundo momento. Quando vai ser segundo momento, não sei. Talvez só no ano que vem a gente volte a cair juros. Depende da queda de juros nos Estados Unidos, depende do corte de gasto por aqui e depende da trajetória de inflação no Brasil. A gente precisa também ter uma trajetória de inflação minimamente aceitável para que a gente volte a convergir taxas de juros para baixo. É possível, tem espaço para cortar, mas não agora. Acredito que agora seja o momento de manter inalterada a taxa de juros, com um discurso duro, até o segundo momento. Isso deveria tranquilizar o mercado local, inclusive. Enquanto lá fora, a gente tendo, nos dados consolidados de junho, de julho, de agosto, números que convirjam com a inflação para mais próximo de 2%, mostrem um arrefecimento da atividade, aí sim a chance de um corte de juros em setembro se tornaria cada vez mais realidade.